Olá meninas, sejam bem-vindas ao nosso curso de Biofísica e hoje nós iremos trabalhar um pouquinho com as propriedades biofísicas da avaliação audiológica. Esse módulo será subdividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai trabalhar com os métodos objetivos e na segunda com os métodos subjetivos. A gente vai entender, vai acrescentar alguns conceitos que nós já vimos, mas a gente vai agora trabalhar em cima desses conceitos para que vocês possam entender a real importância que houve ao longo do nosso semestre, o trabalho de várias estruturas que estão intricadas no processo de condução do som no nosso sistema auditivo. E a partir daí a gente vai entender também, começar a compreender que quando a gente tem uma lesão ao longo dos nossos ouvidos, tanto o ouvido externo quanto o médio e o ouvido interno, isso implica numa perda auditiva. Então, hoje a gente vai começar a compreender que se você tiver uma lesão, a depender do local dessa lesão, do tipo e do grau dessa lesão, pode gerar uma perda auditiva de forma considerada ou até mesmo leve, e faz com que o profissional, o otorrinolaringologista, consiga tomar decisões a nível de afastar o paciente, por exemplo, de um ambiente muito ruidoso para evitar que hajam mais perdas auditivas ali naquele paciente, ou, por exemplo, encaminhar um paciente para a inserção de um implante coclear, ou verificar se o paciente já tem uma surdez, né, e o que fazer para a melhoria da qualidade de vida desse paciente. Então, hoje, a gente vai utilizar todas as propriedades biofísicas que nós estudamos ao longo do semestre para poder compreender um pouco melhor essas avaliações audiológicas e também saber melhor interpretá-las a cada um desses elementos que são necessários para que nós possamos realizar esses exames. E nós teremos dois tipos, na verdade, de métodos que serão aplicados para avaliação dos estudos audiológicos, né, da função audiológica do paciente. São os exames que nós chamamos de métodos subjetivos e nós vamos ter também os métodos que são chamados de métodos subjetivos, tá certo? Não esquecendo que os métodos subjetivos vão ser aqueles métodos que vão necessitar da participação do sujeito. Ou seja, você vai apresentar tons ao seu paciente e seu paciente vai indicar se ele está conseguindo ouvir ou não aquele som, tá? Ou a vibração sonora que é emitida por um determinado aparelho. Dentro desse contexto, nós teremos dois tipos de exame, que são os exames de audiometria e os exames de acumetria, tá? Os exames de audiometria, dentre eles, nós teremos dois tipos que nós iremos conversar hoje, que são a audiometria tonal e nós temos também a audiometria vocal. Dentre os exames de acumetria, nós vamos ter dois métodos específicos que nós utilizamos, o diapasão. Por aí você já viu que a gente precisa ter noção não somente do que é som, as características do som, né? E todos os elementos morfológicos de uma onda sonora e as qualidades fisiológicas do som, para a gente poder entender o que é um decibel, o que é um NA, o que é um nível de audibilidade, para a gente poder entender o que são frequências, como é que as frequências podem ser avaliadas. Partindo do pressuposto da acumetria, a gente precisa entender o que são diapasões, princípio de ressonância e vibração, né, de o corpo quando em contato com uma determinada frequência, tá certo? Então, a gente vai precisar ter todos esses conceitos em mente para que nós possamos avaliar aí todos os parâmetros envolvidos nos métodos subjetivos. Não esquecendo que nós não teremos apenas os métodos subjetivos, nós teremos também os objetivos, que nesse caso eles não necessitam da participação ativa do sujeito, e que nós iremos conversar no próximo slide, na próxima semana, tá certo? Bem, aí quando a gente fala desses métodos audiométricos, a gente tem todas essas curvas aqui, a gente vai discutir mais adiante, e onde vai inferir se o paciente ele tem uma lesão, se essa lesão é uma lesão provocada na via óssea ou na via aérea, independente de ser audiometria ou acumetria, esse tipo de método subjetivo ele vai enfatizar exatamente isso. Né, o processo de transdução do som
do processo de transferência do som no sistema auditivo a partir de uma determinada parte do nosso ouvido, tá certo? E a gente vai avaliar se existe alguma alteração auditiva e se essa alteração auditiva está levando a uma perda, tá? E se essa perda pode possivelmente provocar ou não uma surdez no seu paciente, tá certo? Bem, então, como vocês já puderam perceber, para que nós possamos entender a aula de hoje, é preciso que a gente entenda o que é som, que a gente possa compreender o que são ondas, e a gente precisa ter em mente alguns conceitos, como, por exemplo, que onda é uma energia e que essa energia é transportada no meio sólido, líquido e gasoso. Quando essa energia é transportada, essa onda aqui é um elemento C elástico e esse C elástico é transportado numa velocidade de 344 metros por segundo. A gente não pode esquecer também que quando a gente falar de ondas, a gente lembrar que ondas, né, as ondas que nos interessam são aquelas ondas do tipo sonora. E ondas sonoras, elas são chamadas de ondas longitudinais, onde elas irão oscilar no campo da pressão. Então, ela sofre um processo de pressão, rarefação, ela sofre uma pressão e uma descompressão, e isso faz com que ela se desloque de um ponto a outro até chegar ao seu destino, tá certo? Essas ondas são do tipo tridimensionais, ou seja, elas se espalham por todo o ambiente, e aí os nossos ouvidos têm a capacidade, a função de poder captar essas ondas sonoras e amplificar aquele som. Som são vibrações que são determinadas e que são originadas a partir da passagem da onda sonora, certo? Esse som ele vai caminhar sobre os nossos ouvidos, tá certo? E não esquecer aqui que as nossas ondas sonoras, elas apresentam uma morfologia específica. Ela tem comprimento de onda, que é a distância percorrida entre duas cristas ou entre dois vales. Ela tem período, que é o tempo percorrido por essa onda. Amplitude, que é o tamanho vertical dessa onda. O pico, de um vale a outro, ou o pico de uma crista a outra. A gente tem a frequência, que é o número de ciclos, que é dado em segundos. Cada ciclo de uma onda é chamado de frequência, tá? E essa frequência, ela é dada em hertz. Todas essas características aqui vão nos ajudar a compreender o fenômeno da audição. A audição, quando a gente fala de audição, a gente fala de dois elementos importantes, que são os nossos ouvidos e o nosso cérebro, tá certo? O cérebro, porque é ele que vai proporcionar a captação da energia elétrica que foi gerada pelo processo de transdução mecanoelétrica, ou seja, eu tenho uma onda mecânica que é transportada pelo nosso ouvido externo, o nosso ouvido médio. Para chegar do ouvido médio ao ouvido interno, ele passa por uma amplificação, ele tem que romper as dificuldades que ele encontrará para que o som possa penetrar na cóclea, que é no nosso ouvido interno. E essa dificuldade é gerada porque a velocidade de propagação dessa onda no meio aéreo é menor do que a velocidade de propagação no meio aquoso. Então, todo o som que deveria bater na janela oval seria defletido. Então, nós perderíamos aí 99% da audição, do som, né, que deveria entrar e que retorna. Isso só não acontece porque nós temos o que nós chamamos de casamento de impedância e ganho mecânico, onde eu tenho uma amplificação da minha janela timpânica quando comparado com a amplificação do som, na verdade, que ocorre na minha janela timpânica devido à área dela. A área dela é bem maior quando comparada à área da janela oval. E além desse casamento, eu tenho um outro que é o tamanho do martelo quando comparado ao da bigorna. Isso faz com que eu tenha uma projeção dessa onda sonora, eu tenho um aumento da potência e, consequentemente, da pressão em uma área menor. E isso faz com que aquele som que deveria ser perdido, ele consegue ultrapassar a cóclea.
Então, quando ele bate aqui na janela timpânica, essa janela timpânica ela vibra. Ao vibrar, ela faz os ossículos também vibrarem, os 3 ossículos, que são chamados de martelo, bigorna e estribo. Quando esses 3 ossículos vibram, né, esse som é direcionado à janela oval da cóclea. Na janela oval, esse som, então, ele consegue penetrar no ouvido interno. Quando ele penetra, ele faz vibrar o líquido da cóclea. Esse líquido da cóclea, ao vibrar, a gente tem uma estrutura específica chamada de órgão de Cortis, que é rico em neurônios sensoriais. E nesse órgão de Cortis também a gente vai ter células aqui, como eu estou mostrando nessa figura aqui, ó, chamada de células ciliadas. E essas células ciliadas, elas sofrem movimentação devido à pressão mecânica que o som exerceu no líquido da cóclea. E essa movimentação faz com que essas células elas se despolarizem. E ao se despolarizar e gerar um potencial de ação, esse potencial de ação é capturado no nosso nervo auditivo. E uma vez capturado, é encaminhado para a região do cérebro, na região do córtex cerebral. Então, para que nós possamos entender todos os fenômenos, todas as propriedades inerentes de cada um dos exames audiológicos, a gente precisa antes entender o que é som, o que é uma onda e como que esse som ele é propagado nos nossos ouvidos, tá certo? Então, para cada um desses elementos que eu fiz só uma síntese, porque é muita coisa, nas aulas anteriores vocês vão entender melhor, né? Porque ao longo do semestre nós trabalhamos com cada uma dessas propriedades de forma individual. Então, para cada uma dessa fase, a gente vai ter um exame específico que possa avaliar as condições físicas, fisiológicas e químicas dos nossos ouvidos. A gente pode avaliar a propagação do som, se esse som consegue chegar à nossa membrana, se essa condução está ocorrendo de forma correta, não somente conduções aéreas, mas também conduções ósseas. Você vai ver se os reflexos estão ocorrendo, os reflexos acústicos, se está tendo um aumento de imitância, por exemplo, a diminuição da elasticidade nas nossas membranas e nos nossos 3 ossículos. Se esse enrijecimento pode provocar, por exemplo, uma perda auditiva de forma significativa. A gente pode entender se esse som está chegando na cóclea, se essa cóclea consegue encaminhar todo esse fenômeno sonoro, né, ao longo da nossa membrana bacilar. Se está gerando potencial de ação e se esse potencial de ação consegue chegar ao nervo auditivo e o nervo auditivo consegue encaminhar aos tronco cerebral. Então, são vários fatores aqui que a gente tem que levar em conta quando a gente começar a trabalhar e começar a discutir a audição, certo? Bem, e antes de começarmos a falar dos exames de audiometria e acumetria, é necessário que a gente consiga entender o que são os mecanismos de propagação do som por via aérea e por via óssea, tá? Aqui em azul, ó, você está vendo que o som está sendo emitido e é isso que acontece o tempo todo, diariamente, continuamente, tá? O som ele vai ser propagado no nosso ouvido externo, salvo o processo de amplificação, chega no ouvido médio, encontra ali a interface com a membrana timpânica, que faz vibrar esses 3 ossículos por um processo de amplificação, bate na cóclea e consegue entrar. E aí você tem a transformação mecanoelétrica, onde você vai ter a conversão do som de uma onda, de uma energia mecânica para com a energia elétrica. Isso é o que acontece normalmente no nosso dia a dia, tá? E aí o que é que vai acontecer? Em alguns momentos, em algumas situações, o som ele vai ser estimulado diretamente pelo nosso osso craniano aqui, tá? Esse osso craniano faz com que esse som não passe por essa via aqui normal, e isso faz com que também ele consiga movimentar o líquido da cóclea e esse som ser processado, tá certo? Então, quando a gente vai analisar as condições fisiológicas
e anatômicas e físicas do nosso ouvido, a gente precisa avaliar tanto as condições de propagação do som na via óssea, como as condições de propagação do som na via aérea. Quando a gente tem um dano, uma lesão na via aérea, a gente diz que o indivíduo está sofrendo uma perda auditiva por condução, tá? E quando a gente tem uma alteração, uma perda provocada por uma alteração dessa condução aqui do som, né, na nossa caixa craniana, a gente diz que o paciente tem uma lesão auditiva que provoca uma perda neurosensorial. Então, quando a gente faz a avaliação de um exame, né, subjetivo, a gente precisa ter em mente que geralmente você vai ter uma melhor resposta da via aérea do que da via óssea. Por quê? Porque, obviamente, é onde vai ser passado da forma, né, comum e a via de regra, né, onde você tem aí a passagem do som e amplificação desses três amplificação do som a partir desses três ossículos e da membrana timpânica, que faz com que nós tenhamos aí uma melhor captura do som, tá certo? Então, pensando nisso, a gente já passa aí para os exames de audiometria. E aí nós temos dois tipos de exames de audiometria, que são aqueles que são chamados de audiometria tonal e aqueles que são denominados como audiometria vocal, também chamado de logoaudiometria, tá? Então a gente vai discutir primeiro um pouquinho sobre a audiometria tonal, porque tem muitas propriedades biofísicas, e depois a gente vai discutir um pouco sobre a audiometria vocal, tá certo? Que hoje em dia ela é conhecida e chamada como logoaudiometria. Então, o exame audiométrico é um exame quantitativo, tá? Por quê? Porque ele vai determinar uma alteração que possa ocorrer tanto na via óssea quanto na via aérea, certo? E esse exame também ele não somente vai detectar a lesão, de onde é que, qual o local dessa lesão, mas também ele vai determinar o tipo de lesão que está ocorrendo e também o grau que essa lesão se encontra. Então, o exame de audiometria hoje é um exame determinado e caracterizado até como um exame de padrão ouro, para você poder começar a investigar se aquele paciente tem ou não como é que eu posso dizer, uma perda auditiva, e se essa perda auditiva pode levar a uma surdez futuramente no seu paciente. É um exame que quando nós trabalhamos quando a gente trabalhou um pouco com a psicoacústica, a gente viu algumas coisas, como a curva de Leibniz, ou a curva isossônica, como alguns chamam, ou a curva de audibilidade, que foram aquela curva onde pegaram indivíduos normo-ouvintes e a partir daí eles começaram a perceber se aqueles indivíduos eles conseguiam detectar, sentir alguns sons a partir de determinadas frequências que eram pré-estabelecidas a eles, abaixo e acima de 1 kHz, e a eles eram apresentados diferentes tons com determinadas potências sonoras e viam se esses pacientes conseguiam responder ou não àqueles estímulos que a eles eram apresentados. Então, a gente começou já a estudar um pouquinho o processo de psicoacústica, o processo de audiometria, os exames audiométricos, a partir do momento que a gente começou a estudar a psicoacústica. Então, além de quantificar, né, como eu falei para vocês, que é um exame quantitativo, é um exame que ele se baseia no limiar de audibilidade do paciente, ou seja, no grau de audibilidade, ou seja, ele vai se basear no percentual de capacidade que tem o ouvido daquele paciente em responder a um determinado estímulo, né? Então, por exemplo, você vai apresentar vários sons ao seu paciente, tá? Em diferentes frequências, com diferentes pressões sonoras, dB, decibel, e aí o paciente ele vai te informar se ele está conseguindo escutar ou não. Então, ele tem que pelo menos escutar 50% daqueles sons que a eles são apresentados. Então, é um exame realmente que vai proporcionar e vai direcionar o paciente, tá? Direcionar os demais exames naquele paciente. Então, se aquele paciente ele está conseguindo ouvir ou não, isso vai ser determinado primeiramente pelos exames de audiometria ou
pelos exames de acumetria, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? São os exames que eles acabam avaliando, como eu falei para vocês, a via óssea e a via aérea, tá? Isso se dá por determinados aparelhos que a gente vai ver daqui a pouco, que são os audiômetros. Para garantir uma melhor padronização, esse exame de audiograma, ele utiliza uma sequência de banda, que são chamadas de bandas de oitava. Essas bandas de oitava são frequências que são apresentadas a esses pacientes. Geralmente, as frequências elas estão variando entre 150 não, aproximadamente 125 Hz até 8.000 Hz, tá? E aí, geralmente, quando essas frequências são apresentadas, o paciente, a partir do estímulo que a ele é dado, ele vai dizer se ele consegue ou não escutar aquele som que ele está sendo apresentado. Geralmente não, é regra isso. A gente tem esse papel aqui, esse traçado, e nesse traçado de audiograma, a gente vai ter no eixo das abscissas as frequências, são chamadas as de oitava, porque são apresentadas aproximadamente 8 frequências comuns dentro daquela população e que vai determinar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e de acordo com a Associação de Audiologia e Fonoaudiologia americana, eles determinaram as frequências dentro dos padrões que são chamados de padrões de normalidade, e a gente tem também as meias de oitava, que também vão ser interessantes avaliar, porque, por exemplo, se seu paciente, você apresenta a ele um som, né, vai lá e apresenta a esse som a ele, e ele vai e marca aqui que ele conseguiu captar essa frequência num limiar de aproximadamente 10 dB, 40 dB, né? E aí a gente apresentou uma outra frequência que é de 500 e que ele conseguiu verificar também a 40 dB. Só que a de 1000 ele não conseguiu detectar 40, ele consegue detectar 60 dB. Então você tem uma diferença aí de 20 dB que precisa ser avaliado para saber se a perda auditiva do paciente, né, o grau de perda auditiva está mais próxima a 500 ou está próxima às frequências de 1000. E aí você faz essas avaliações a partir das meias de oitava para poder verificar se o paciente tem uma perda, né, auditiva próxima às frequências de 500, de 1000, de 2000 Hz, 4000, 8000 Hz, tá certo? Então, é padronizado esse traçado, certo? E as frequências variam de acordo com o autor que você vai tomar como referência para poder avaliar a capacidade auditiva do seu paciente. Bem, e para avaliação dos testes clínicos, né, audiológicos, no caso a nossa audiometria, a gente vai ter que ter alguns equipamentos, como por exemplo a nossa cabina acústica, que nós já discutimos quando nós trabalhamos com a psicoacústica. A gente viu que essa cabina ela precisa ser constituída de materiais que possam isolar o som. A gente viu que é necessário que tenha essa cabina que passe por um processo de manutenção constante para que não haja interferência de ruídos e de sons externos que possam vir a interferir na avaliação fonoaudiológica do nosso paciente. Além da cabina acústica, existe também o audiômetro. Esse audiômetro ele vai estar conectado a esse par de fones aqui de ouvido do tipo TDH39. Veja que tem 2 pontos e cada um desses pontos estão marcados em vermelho e em azul para que você, na hora que você for realizar o exame, você não se confunda, tá? Então, o par vermelho, que é padronizado isso, é colocado na orelha direita e o par azul é colocado na orelha esquerda. Esse audiômetro também ele é constituído por um vibrador ósseo. Então, por aí você já percebeu que o fone ele vai avaliar a condução aérea e o vibrador é colocado e avaliará a condução óssea. Não esquecer também que esse gerador ele vai ter uma banda de frequências, essa banda de frequência será determinada e a partir daí você vai conseguir avaliar o seu paciente e também ele é constituído por atenuadores. O que é que os atenuadores irão fazer? Eles irão eliminar os ruídos
e facilitar a passagem daqueles sons que são denominados de sons puros, tá certo? Bem, quando a gente pensa no audiômetro também, a gente vai entender que todos os estímulos que forem apresentados aos nossos pacientes serão determinados a partir desses audiômetros e a partir disso você vai traçar, né, o perfil audiológico do seu paciente. Não esquecendo, né, que quando você estiver trabalhando com o audiômetro, você vai ter que selecionar um grupo de sons puros com frequências fixas que vão variar de 125 a 8.000 Hz, como eu falei para vocês nos slides anteriores. Não esquecer dos atenuadores, que vão ser aqueles elementos que vão eliminar o ruído. E esses atenuadores, o primeiro, vai ter dois tipos. O primeiro vai permitir a modificação da intensidade do som, para que você não tenha um som muito agudo, um som muito grave. E não esquecendo que aqui também a gente vai ter o 0 dBNA, que a gente coloca, que é um conjunto de frequências que foram apresentados a indivíduos que são chamados de indivíduos normal ouvintes, e que esses indivíduos conseguiram captar determinados decibel. Então, 0 dBNA, para cada frequência, ele é considerado como se fosse o branco, tá? Como se fosse o padrão ouro, para você poder, a partir dele, detectar se o seu paciente tem uma perda auditiva ou não. Porque se você sabe quais são os elementos, quais são as frequências e as expressões sonoras que são ouvidas por indivíduos que não apresentam lesão, a partir daí você pode caracterizar se aquele paciente tem ou não a lesão, e aí a partir daí também, a depender do tipo, você pode determinar o grau dessa lesão, certo? Não esquecendo também que o segundo atenuador, ele vai permitir com que você consiga variar as intensidades. Então, dentro desse traçado aqui, a gente apresenta níveis de pressão sonora que vão variar de menos 10 dBNA até menos 120, até 120 dBNA. E aí, quando você vai apresentando as frequências aos seus pacientes, você vai variando esse nível de pressão sonora de 5 em 5 decibel. Não esquecendo que quando você faz isso, você está proporcionando um exame com a maior segurança e confiabilidade, que aí você consegue detectar de forma mais específica se seu paciente tem ou não uma perda auditiva, tá? Quando a gente faz a análise da audiométrica no nosso paciente, as frequências utilizadas geralmente para a avaliação da condução da via aérea são frequências que variam de 250 a 8.000, ou de 125 a 8.000 Hz. Já aquelas frequências que são utilizadas para avaliação da via óssea, elas são avaliadas com frequências de entre 500 Hz a 4.000 Hz, ok? Então, como é que a gente vai avaliar o nosso paciente? Como é que é feito o exame de audiograma? O exame de audiograma, para você fazer, primeiramente você vai colocar o seu paciente numa cabina isolada, como está sendo mostrado aqui nessa figura. Depois que o seu paciente está na cabina isolada, você vai colocar o fone de ouvido. Observe que as cores são predeterminadas e estabelecidas de acordo com o lado de cada uma das orelhas, certo? Feito isso, você vai apresentar ao seu paciente diferentes sons em ordem descendentes ou em ordem ascendentes, e aí você vai começar a inferir se o seu paciente ele consegue ouvir ou não aquele som puro, aquele som que vai estar apresentado a ele. Não esquecendo que quando a gente fala de métodos descendentes e métodos ascendentes, a gente vai lembrar daquele princípio psicoacústico que nós trabalhamos e que nós falamos um pouco dos métodos. Lembram disso?
A gente falou dos métodos dos ajustes, a gente falou dos métodos dos limites, a gente falou dos métodos dos estímulos constantes, onde você apresenta diferentes frequências com diferentes intensidades, e o paciente, a depender do método, ele pode ser agente ou pode ser ativo, né? E ele vai expor ali se está conseguindo verificar, conseguindo ouvir ou não aqueles sons que a ele estão sendo apresentados. Aí, a partir disso, você vai colocando naquele traçado as 10 bandas de frequência e o paciente, então, ele tem que responder a 50% daquilo que é ele apresentado. Não esquecendo que a gente não vai avaliar isso de forma isolada. Por exemplo, você apresentou 10 intensidades em uma determinada frequência e você viu que o paciente estava apresentando uma perda, ele não estava conseguindo captar, tá ótimo. Mas se você tem uma determinada frequência de 1000 Hz e você apresenta uma densidade apenas uma vez, isso não vai ser parâmetro para você poder determinar se aquele paciente tem uma perda auditiva ou não. Então, você tem que apresentar pelo menos 3 vezes um som, né, de forma descendente ou de forma ascendente, de modo que o seu paciente, você tenha a certeza de que seu paciente consiga detectar ali. Então, você apresentou uma frequência, por exemplo, de 500 Hz a uma dBNA de 20, depois da 25, 3 vezes cada um, e aí você tira a média e verifica se esse paciente ele consegue ou não responder a 50% desses exames. Os exames de audiometria, geralmente eles iniciam com a frequência de 1000 Hz, que é uma frequência comum a todos os pacientes. Não é interessante que você apresente uma frequência muito alta, porque se o paciente ele já apresentar uma lesão, uma perda auditiva, quando você apresenta uma frequência acima de 1000 Hz, isso acaba sendo um incômodo, um desconforto muito grande para com o seu paciente. E aí, depois que você apresentar essa frequência de 1000 Hz, você acaba determinando os demais limiares auditivos, tá? Aí você vai colocando parâmetros acima e abaixo para você verificar se aquele paciente está tendo uma perda auditiva com predominância de sons agudos ou com predominância de sons graves, tá certo? Muito bem. Então, pensando nisso, os exames de audiometria, no caso da audiometria tonal, normalmente a gente vai estudar frequências graves, né, entre 125 Hz e as frequências agudas de 8000 Hz. Não esquecendo que quando a gente vai trabalhar com os exames de audiometria tonal, a gente não pode esquecer que vai existir um quadro recomendado pela AISHA, que é a Associação Americana de Análises de Fonoaudiológicas e Auditivas, que determina alguns elementos que você vai colocar naquele traçado que a gente viu anteriormente. Que elementos seriam esses? Primeiramente, que tudo que você fizer e que estiver em vermelho significa que você está analisando a sua orelha direita. E aquilo que estiver em azul, você estará analisando a sua orelha esquerda. Não esquecer que, além disso, a gente tem as conduções tanto por via óssea como por via aérea. Então, quando você estiver representando uma orelha direita em condução por via óssea, você vai colocar como símbolo o triângulo. Se essa orelha estiver com um mascaramento, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, você vai colocar como símbolo o círculo, tá certo? Entretanto, se a orelha for a orelha direita, mas for você estiver avaliando ali com aquele audiômetro a via óssea, você vai colocar o símbolo de menor que, tá? E quando você coloca o mascaramento, você vai colocar um colchete. Para a via óssea da nossa orelha esquerda, se você estiver sem mascaramento, é um X, com mascaramento é um quadrado, tá certo? Se for a via óssea, é maior que, e se estiver com mascaramento, é um colchete voltado para frente, tá certo? Então, aqui eu trouxe para vocês duas exemplificações de traçados que são mostrados, onde você tem aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, onde o eixo das abscissas você tem as diferentes frequências e o eixo das ordenadas você tem as diferentes níveis de pressão sonora em dBNA, tá certo?
Veja que aqui eles estão avaliando a orelha direita e aqui eles estão avaliando a orelha esquerda. Por que eu sei disso, Márcia? Porque eu tenho aqui em vermelho e aqui em azul. Observe que, além disso, eu posso avaliar, se ele entender e compreender, se eles estão avaliando a via óssea ou se eles estão avaliando a via aérea. Se eu tenho um círculozinho, é porque ele está avaliando a via aérea, tá certo? Outro detalhe também, se eu tenho um colchete, é porque ele está avaliando a via óssea, tá certo? Só que essa via óssea, ela está com o quê? Com um mascaramento. Por quê? Porque quando eu avalio a via óssea, eu preciso mascarar a via aérea e vice-versa se houver uma frequência diferente sendo apresentada nessas duas regiões. E outro detalhe também, eu vou avaliar primeiro a via aérea nos dois ouvidos e depois eu parto para avaliar a via óssea, tá? Então, eu só avalio a via óssea, em via de regra, se houver alguma lesão provocada na via aérea, certo? Via de regra é assim que a gente faz. Mas quando a gente faz também, e isso também vai ser muito, vai depender muito dos exames, né? Aí a questão de interpretação de cada profissional. Geralmente você tem que associar e verificar, por exemplo, os exames de imitanciometria, né? Você vai ver ali se o paciente tem alguma alteração que possa impedir a condução. Você vai avaliar também os exames de eletroacústico, que não somente a timpanometria, mas também os exames de eletrocardiografia, porque aí eles vão inferir, mesmo você vendo que na via aérea não há um comprometimento, você não vai partir, você não vai deixar de avaliar a via óssea, já que você sabe que talvez esse paciente possa ter um comprometimento da via óssea que possa estar refletindo numa lesão de outras vias, né? Como, por exemplo, uma deficiência na admitância, um aumento por exemplo, da impedância, tá certo? Enfatizando mais uma vez que a via aérea, né, a via de condução aérea é a via que vai nos proporcionar informações acerca do sistema auditivo periférico, então como é que esse sistema ele é conduzido do meato acústico externo e como que esse som ele é transportado para a orelha média até chegar à região da cóclea. Se houver alguma interferência aqui do processo de transmissão, que a gente ainda não sabe o que é, porque esse exame ele não vai nos dizer, mas ele vai nos dizer se há uma interferência que possa possivelmente, ou que esteja possivelmente provocando uma lesão auditiva no paciente no qual você está avaliando, tá certo? Para isso, a gente vai utilizar os fones TDH39, né, com as características que eu já descrevi para vocês, e enfatizando mais uma vez que quando a gente analisa os exames do paciente e vê que ele está dentro dos parâmetros de normalidade, que é de 0 a 20 dB, isso também vai depender aqui do autor em questão, tá, gente? É muito importante você entender qual é o padrão de avaliação que você vai utilizar para o seu teste audiométrico, se é de acordo com a Organização Mundial de Saúde ou se é de acordo com a AIXA, mas geralmente utiliza-se esse padrão aqui, nessa taxa, essa faixa de 0 a 20 dB. Se estiver dentro dos parâmetros, você não parte para avaliar a via aérea, a via óssea, tá? Se a via aérea ela estiver dentro dos parâmetros de normalidade, que sejam de 0 a 20 dB, tá certo? Enfatizando um pouquinho a via óssea, né? A via óssea é um exame que vai estimular diretamente a cóclea através do nervo craniano e a gente vai colocar um vibrador no osso na mastódeo, né? Então, quando você coloca o vibrador, esse vibrador faz os líquidos da cóclea vibrarem e o som, então, ele é transportado de uma região para outra. Enfatizando um pouquinho mais essa via aérea, como eu falei para vocês, ela pode avaliar o ouvido interno e ela vai permitir uma avaliação do componente sensório neural. Então, enquanto que
a via aérea, ela vai fornecer informações que a gente possa utilizar para poder avaliar a transmissão, a condução do som no nosso ouvido externo, médio, até chegar ao ouvido interno, a nossa via óssea ela vai permitir avaliar o componente sensório-neural. Então, se você tem algum comprometimento craniano, com certeza você não tem aí a conexão desse som e a propagação do mesmo através da cóclea. Aqui é o componente que é utilizado, esse fone aqui, vibrador, que é colocado aqui no osso mastóide do paciente. Geralmente, como eu falei para vocês no slide passado, os limiares são de 500 a 4.000 Hz. 350 Hz a gente já pode utilizar para a gente acabar não utilizando porque ele causa uma pista tátil, tá? Ou seja, ela gera um ruído muito desconfortante ao ouvido do seu paciente, e de 600 a 8.000 Hz o som ele sai distorcido, ok? E quando é que o paciente ele acaba chegando a você, né? Quando ele tem ele passa por alguns transtornos, ou ele não consegue ouvir, ele se queixa de problemas audiológicos, tá? Ele coloca o som muito alto, ele não consegue ouvir o que está sendo dito a ele, ou ele precisa falar muito alto, isso tudo acaba comprometendo e levando a inferir que ele realmente precisa de uma avaliação audiológica para saber se ele não está tendo auditiva. Ele pode se queixar de zumbido ou de tonturas, que é um dos elementos também, queixas de plenitude auricular durante o processo de acompanhamento de saúde ocupacional, porque talvez aquele paciente esteja exposto a sons constantes, a ruídos constantes, e esses ruídos podem provocar perdas significativas em decibel e que pode levar à perda auditiva desse paciente. Pré-operatório de cirurgias otológicas ou do sistema nervoso central, onde você precisa saber se está íntegro ali todo o processo, o sistema auditivo, e a condução óssea, a condução neurosensorial, né? A condução neurosensorial no caso, e a condução aérea, porque se caso você tenha um comprometimento, talvez você não possa ir adiante a essa cirurgia. Tratamentos ototóxicos, como eu já falei para vocês, tanto na psicoacústica quanto na audição, que a utilização de drogas, principalmente antibióticos gram-positivos, acabam gerando uma destruição nas células ciliadas, e essas destruições das células ciliadas acabam gerando um déficit de aproximadamente 30 dB. Isso faz com que o paciente ele tenha uma perda auditiva de considerável, na verdade. Atrasos no desenvolvimento infantil, principalmente porque as crianças, às vezes, elas não conseguem provocar e emitir determinados sons agudos, ou não entendem o que o professor está falando, ele não consegue captar aqueles sons que têm uma fala muito, expressão de sons como, por exemplo, sons agudos ou sons graves, e principalmente sons agudos, e aí leva a professora a achar ali que a criança está desenvolvendo alguma perda auditiva, e a mãe comunica aos pais, e esses acabam encaminhando essas crianças a um otorrinolaringologista que solicita um exame audiométrico que é feito pelo fonoaudiólogo. E algumas patologias, algumas infecções, algumas inflamações e patologias no idoso que possam gerar aí a inibição ou a lesão na condução desses sons aos ouvidos do paciente. Então, só enfatizando, porque a gente vai falar um pouquinho quanto às lesões, a localização e o grau de perda, que a gente também já estudou e já falou um pouquinho sobre isso, que a gente tem 3 tipos de lesão quanto à sua localização. E a gente já também, isso a gente deu na biofísica da audição, mas a gente acabou enfatizando um pouquinho aqui, né? Que é a condução por via aérea, que é chamada da condutiva, e neurosensorial, que é chamada da via óssea, tá? A condutiva, você tem uma lesão característica na orelha externa e na orelha média, enquanto que na neurosensorial, você vai ter uma lesão na orelha média, na orelha interna e no nervo coclear.
Já a mista é como o próprio nome diz, né? É um misto desses dois elementos, tanto o elemento a lesão provocada por condução, como a lesão provocada pela região neurosensorial. E aí você vai ter aí lesão, né? Que vai ser caracterizada pelas vias auditivas a partir do tronco cerebral e que é encaminhada até a região do córtex ali, que você pode identificar. A gente sabe onde é que está o local dessa lesão. Agora, qual seria o grau? Qual seria a perda ou comprometimento para com o paciente? Então, você tem perdas que são caracterizadas como perdas leves, que vão de 26 a 40 dB, que são aquelas, tem também as moderadas, que são de 41 a 70 dB, e as severas, que variam de 71 a 90, e a profunda, que é maior do que 90 dB de perda auditiva do seu paciente. Chamo a atenção para vocês a essa tabela, que é a tabela de Silman e Silverman, de 1997, que ela classifica o tipo de perda auditiva no paciente. E para cada tipo de perda auditiva aqui, de acordo com a localização da lesão, por exemplo, a condutiva, a neurosensorial e a mista, ele coloca aqui o padrão que é encontrado em cada um desses pacientes. Geralmente, quando você tem uma perda condutiva, os limiares de via óssea, eles são menores ou igual a 15 dBNA, tá? E os limiares de via aérea, eles vão ser maiores de 25 dBNA. Né, com gap, que é chamado de gap aéreo ósseo, maior ou igual a 15 dBNA. Tá? Já aqueles indivíduos que apresentam perda auditiva neurosensorial, os limiares da via óssea são maiores do que 15, e os limiares da via aérea, eles vão ser maiores também do que 15. Então, já muda daqui para aqui. Aqui você vai ter um limiar menor na via aérea e maior na via óssea, e na via auditiva você vai ter limiares aumentados tanto na via aérea quanto na via óssea. Já na via auditiva mista, os limiares da via aérea vão ser maiores do que 15, os limiares da via aérea maiores do que 25 dBNA e com o gap maior ou igual a 15 dBNA. Então, esses parâmetros eles são importantes para você determinar o grau de comprometimento da lesão no ouvido do seu paciente. Um outro detalhe que é importante, que quando a gente vai fazer o exame audiológico, como vocês estão vendo aqui, ó, estou mostrando aqui, ó, no audiograma, o parâmetro de indivíduos normais, que está dentro aqui abaixo de 20, 25 dBNA, ele apresentou algumas frequências, e essas frequências ele apresenta em conjuntos que são chamados de conjunto tritonal ou conjunto quadritonal. E a cada um dos pontos, frequências que são apresentadas, vão verificando aí se o paciente ele tem uma baixa da captação dos níveis de pressão sonora nesse gráfico, tá certo? Então, a gente tem dois tipos de grupos de frequências que são apresentadas. A gente tem as frequências que são denominadas de tritonal, onde a gente vai apresentar a frequência de 500, de 1000 e de 2000 Hz. E tem o grupo de frequências quadritonal, que são de 500, de 100, 2000 e 4000 Hz. É importante a gente pré-determinar e estabelecer quais as frequências que serão apresentadas ao seu paciente, para poder avaliar se ele tem uma perda ou não, porque cada uma dessas frequências aqui, cada um desses grupos vão determinar se o paciente tem uma perda ou não, e a depender do tipo de pacote que você escolher, você pode ter uma informação dúbia, se você não determinar e não deixar bem descrito aqui qual tipo. É importante você determinar e saber, porque, por exemplo, quando o paciente ele tem uma perda auditiva considerável, e essa perda auditiva é necessário que ele utilize alguns parâmetros, né, para poder determinar, ele geralmente recorre ao fonoaudiólogo, e o fonoaudiólogo aí vai recorrer, faz o exame todo direitinho, e aí passa para o otorrino, e o otorrino, geralmente um médico, né, do INSS, por exemplo, ele vai determinar se o paciente ele vai precisar ou não utilizar, por exemplo, um implante coclear, tá? Ou se o paciente, isso é muito pelo SUS, tá, gente?
quem vai trabalhar com a clientela, pacientes do SUS, precisam ter esse cuidado. Então, é preciso que você discorra muito bem o seu. E de acordo com o Comitê Internacional, né, a surdez, o grau da surdez, ela vai corresponder a uma média aritmética, tá, dos limiares auditivos que são dados em dBNA, tá certo? Então, tanto as médias tritonais, como vocês estão vendo aqui, como as médias quadritonais, que vão caracterizar se o paciente ele tem uma surdez leve, moderada, severa ou profunda, ele é detectado, ele é caracterizado a partir de uma média que é feita das frequências, dos decibel que são obtidos a partir da exposição das frequências, e a partir disso você vai determinar que tipo de surdez o seu paciente está desenvolvendo. Essas tabelas aqui vêm mostrando as características, as habilidades que o paciente ele vai compreender a partir do momento em que ele tenha uma dificuldade na expressão, né, e na detecção, na verdade, não na expressão, mas na detecção de determinadas expressões sonoras. E aqui você começa a observar que tanto na tabela de cima quanto na tabela de baixo, você tem as frequências tritonais que são utilizadas. Então, aqui você tem as frequências de 500, de 1000 e de 2000 kHz. Você faz uma média das frequências que são apresentadas a partir do decibel, que é exposto ao paciente, e aí, a partir disso, você começa a determinar se esse paciente ele tem ou não uma perda auditiva, certo? Aqui é a mesma coisa, sendo que ele está mostrando a classificação do grau de perda auditiva e esse grau de perda auditiva, né? E as características de cada um desses graus, não somente em crianças, mas também em adultos. E vale ressaltar que em crianças a gente precisa ter uma atenção um pouco maior, porque a gente precisa colocar, a depender do tipo de, aqui mesmo, ó, são duas tabelas, está vendo? E as duas, cada uma de acordo com o BIAP e essa do lado aqui à sua direita, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Mas as duas tabelas aqui têm parâmetros para adultos e em crianças a gente tem que ter um certo cuidado em selecionar também frequências que vão de 150, mas que passem por 4.000 e que passem por 8.000 Hz, porque crianças elas acabam não expressando determinados fonemas, né, que são ouvidos por elas. E por quê? Porque elas acabam tendo uma deficiência auditiva e elas acabam perdendo algumas frequências, principalmente as frequências agudas. Então, aqui eu trouxe para vocês, só para vocês verificarem que quando você compara o slide anterior com esse, você observa que lá no slide anterior a gente tinha a classificação de grau de perdas utilizando o pacote triatonal. Já aqui a gente utiliza o pacote quadritonal e que é necessário você especificar no momento em que você for trabalhar com essas tabelas, tá? Especificar se ela é tritonal. E a gente ainda tem mais um detalhe quando a gente trabalha com o diagrama, que é o tipo de curva que ele vai apresentar. Então, existe uma classificação que é de acordo com a classificação audiométrica, e essa classificação ela vai te dar as características de cada um tipo de curva que possa surgir no momento em que você está avaliando ali o seu paciente. Então, por exemplo, as curvas em configuração em forma de entalhe, você pode ter uma curva no sentido horizontal, tá? Com descendência acentuada em uma determinada frequência isolada. Então, você tem uma queda, por exemplo, de uma frequência de 500, aí você expôs um estímulo, ele consegue escutar 10, e de repente ele não consegue escutar nem a 15, nem a 20, ele vai escutar a 25. Então, você tem ali uma queda bastante acentuada, né? Aí ele vem e fala mais aqui, que ele diz que você tem uma recuperação da frequência imediatamente subsequente, ou seja, você está a 500, está escutando, você tem uma queda de 5 para 25,
mas se você coloca 750 ou 1000, você perpetua ali naquele mesmo nível de pressão sonora de 25 dBNA. Então, são características que são importantes e que vale ressaltar que você, enquanto fonoaudiólogo, você não está ali só para apertar o botãozinho, mas também para interpretar cada um dos tipos de curvas que possam ser geradas aqui. Nesse caso aqui, ó, da configuração ascendente, você tem uma curva onde você vai ter uma melhora igual ou maior do que 5 dB por oitava, ou seja, pelo número do 0,5 dB de acordo com aquela média daquelas oitavas de frequências que são apresentadas em direção às frequências mais altas. E por que é importante eu determinar o tipo de curva? É porque cada um desses tipos de curvas, né, cada uma dessas morfologias que vão ser apresentadas vão nos inferir um tipo de anomalia, um tipo de patologia que você pode reconhecer a partir do momento em que você tem esses diferentes tipos de curva. Então, por exemplo, uma curva no formato de U, né, onde você vai ter liminares de frequências extremas melhores do que aquelas frequências médias acima de 20. O que é que ela pode indicar para você? Ela pode indicar, por exemplo, que o paciente ele sofre alterações metabólicas iniciais que podem decorrer numa perda auditiva. Pacientes, por exemplo, com curvas no formato de entalhe. O paciente pode ter sofrido uma lesão por exposição contínua a ruídos, por exemplo, ou por um trauma acústico, tá bem? Então, quando a gente estudou ruído, a gente viu que acima de 80 dB, a gente já precisa utilizar equipamento de proteção individual para que possa minimizar a exposição daquele indivíduo naquele meio ruidoso. Então, aqui o país, como é chamado, né, que é o PAI, que é a exposição, né, perda auditiva provocada por uma exposição contínua de pressão sonora nos ouvidos do paciente, pode gerar um trauma acústico e essa morfologia pode implicar e mostrar que realmente fez parte do cotidiano daquele paciente que levou aquele paciente a uma perda auditiva. Então, vale a pena a gente observar esses detalhes quando a gente está trabalhando com audiometria e os tipos de curva e associando isso às patologias. Então, para cada tipo de morfologia, você tem uma patologia sendo associada aqui, depois vocês deem uma olhada nisso com um pouco mais de carinho, tá certo? Nesse slide, eu trago para vocês duas análises audiométricas feitas na orelha direita e feita na orelha esquerda de indivíduos. Você pode observar aqui que nesse audiograma, os pacientes eles não apresentam perda auditiva. Veja que são pacientes chamados de normal ouvintes. Eles estão dentro do parâmetro acima de 20 decibel, tá? Eles conseguem escutar. Então, eles conseguem aqui escutar e responder aos estímulos, mais de 50% dos estímulos que a eles são apresentados. Observe que na tabelinha do audiograma, você precisa indicar o que é que foi analisado, se você está avaliando via óssea, se você está avaliando a via aérea, que a via óssea está sendo representada pelo círculo, que a via aérea está sendo representada pelo maior que e menor que, a via aérea é representada pelo círculo e pelo X, tá certo? Da orelha direita, da orelha esquerda em azul, da orelha direita em vermelho. Não esquecer que a gente pode aplicar aqui o mascaramento, não esquecer que mascaramento a gente ainda não conversou, mas é um som, né, que funciona como se fosse um abafador do tom que está sendo apresentado àquele paciente. Então, o princípio de superposição da onda, onde a gente tem ali a teoria, né, da ondas construtivas e desconstrutivas. Nesse caso aqui, quando a gente fala de mascaramento, a gente está utilizando ondas desconstrutivas, tá? E a gente trabalhou com isso quando a gente falou dos princípios bioacústicos dos sons
e das ondas sonoras, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, tá mostrando a via óssea, né? Que a via óssea vai ser representada em colchetes, mas que nesses gráficos aqui, na verdade, ele não está avaliando a via óssea, ele só está avaliando o quê? A via aérea, tá certo? E a gente sabe, gente, que muitas das vezes a gente não vai encontrar um audiograma normal. Então, a gente vai encontrar os audiogramas com características que vão indicar uma perda neurosensorial ou uma perda por transmissão, onde você vai ter uma sequela, uma alteração na via de transdução de sinal na via clássica, vamos dizer assim, né, que é a via aérea, ou na via óssea. Então, aqui, por exemplo, nesse primeiro gráfico, você está vendo uma condição onde você tem uma surdez provocada por uma percepção neurosensorial, e este audiograma ele acaba representando alguns detalhes que vão te levar a inferir que é realmente uma surdez neurosensorial, tá? Onde você tem frequências que são apresentadas em diferentes dBNA ao seu paciente, e você observa que está havendo um decaimento desses estímulos que estão sendo apresentados, ou seja, dessas pressões sonoras. Você começa a ver que nas frequências de 1 kHz, o paciente ele começa, a partir de 250, ele já tem uma queda aqui, né? Ele já não está dentro dos parâmetros de normalidade. E isso é indicativo de que o paciente ele tem uma perda auditiva aí por percepção neurosensorial, ou seja, está ocorrendo alguma coisa na região do crânio, né, que não está encaminhando a transmissão para a região coclear. Já aqui em B, você percebe que você tem uma curva e que essa curva, você está tendo aí uma surdez, uma perda auditiva, só que essa perda auditiva é por transmissão. Você consegue observar aí que é apresentada ao paciente diferentes frequências. Nas frequências de 250, ele consegue ouvir numa pressão sonora de 40 dBNA. Chega um pouco nas pressões de 500, ele já não consegue mais escutar a 40, mas ele consegue escutar aqui aproximadamente 30 dBNA. Em 1 kHz cai. Então, você consegue observar que a alteração dele não é a nível coclear, e sim a nível da transmissão pelos 3 ossículos que estão conectados ali à membrana e assim sucessivamente. E isso faz com que ele não consiga captar, né, algumas densidades, pressões sonoras aqui nessa região. Já nesse terceiro gráfico é uma perda auditiva do tipo mista, onde você vai ter aí não somente uma perda neurosensorial, como também uma perda por condução. Observe que você não consegue, você tem um declínio aqui dos decibel de dBNA, né, que são apresentados, então você tem uma dificuldade em captar frequências altas, tá? Em baixos potenciais de pressão sonora. E você observa também que você tem um decaimento quando você analisa a condução aérea. Então, você tem aí um problema não somente de cunho aéreo, de transmissão aérea, mas também um problema com a transmissão óssea, certo? Então, o paciente ele não consegue, né? Ele tem uma perda auditiva bastante preeminente, e aí você parte para os demais exames também para poder confirmar aquilo que está sendo apresentado aqui. Quando você tem frequências muito altas, você precisa avaliar se seu paciente tem perda ou não, e essas frequências muito altas acabam dificultando a interpretação pelo fonoaudiólogo. Então, o que é feito? Você vai ter que apresentar essas frequências a esses pacientes em diferentes níveis de pressão sonora NA. Por quê? Porque a partir disso você vai conseguir realmente detectar se esse paciente tem uma perda auditiva e que grau de perda é que se encontra. Então, para facilitar a vida do fonoaudiólogo, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com a AIXA,
gerou essa tabelinha aqui, onde você tem diferentes frequências que são apresentadas aos seus pacientes, a depender da faixa etária do mesmo. Então, por exemplo, frequência de 9 kHz, que são frequências altas, são acima de 8 kHz, você vai apresentar a indivíduos de 30 a 39 anos uma faixa com nível de pressão sonora de 30 dB. Enquanto que para pacientes que tenham idade entre 20 e 29, 15 dB. E pacientes acima de 40, você permanece com os 30 dB que você apresentou para os níveis de faixa etária menor, certo? Então, essa tabela ela te ajuda, ela acaba te orientando a você ter medidas de decisões mais coerentes na hora que você for trabalhar com os exames. Em alguns momentos, quando a gente estava falando de audiometria e eu estava mostrando o gráfico, vocês viram que tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda, e tanto na condução óssea quanto na condução aérea, nós tínhamos o mascaramento, o símbolo do mascaramento, que seria esse mascaramento. Mascaramento, na verdade, é um som ou um ruído que você vai apresentar com um determinado limiar de audibilidade, né? E você acaba apresentando esse som com esse limiar de audibilidade à orelha que não está sendo testada, certo? Então, ele é chamado como ruído ou um som mascarante, porque ele acaba mascarando, ele acaba abafando, inibindo o som que possivelmente chegaria à orelha que está sendo testada, caso não houvesse esse som de alta audibilidade aqui na orelha não testada. Então, por exemplo, se você tem esse som mascarante, que nada mais é, né, como a gente já vem falando de som, é uma energia acústica, tá certo? A uma dada frequência, obviamente. E aí, quando você tem esses sons, você vai conseguir avaliar melhor a sua orelha que está sendo testada. Então, você vai, obviamente, que se você tem uma orelha afetada e uma orelha não afetada por perda auditiva, se você tem a avaliação sendo feita na orelha afetada, essa orelha que não está afetada acaba contribuindo e ajudando para uma má interpretação, tá certo? Então, você faz o quê? Você joga um ruído, né, mascarante com a frequência e pressão pré-estabelecida, e quando você faz isso, você acaba ajudando no diagnóstico do seu paciente e dando um resultado com a melhor especificidade, tá certo? Do teste. No exame do audiométrico, eu vou utilizar, né, para o mascaramento, o audiômetro, o fone, e na orelha que estiver testando, vai ser normal, e na orelha que estiver sendo colocado o mascaramento, eu vou indicar com o botãozinho que está aqui no audiômetro. Então, eu indico que eu vou testar a orelha tal, então todo o mascaramento, se eu for testar, por exemplo, a minha orelha esquerda, todo o mascaramento vai para a minha orelha direita. Se eu estiver testando a minha orelha direita, todo o mascaramento vai para a minha orelha esquerda, então eu vou apertar o sinal aqui para poder marcar e determinar. Vale ressaltar aqui que a gente tem um princípio da atenuação interaural, que vai acontecer tanto para a via aérea quanto na via óssea, tá? Então, essa avaliação interaural foi um estudo que foi feito, vários pesquisadores utilizaram diferentes frequências, e quando a gente fala na palavra atenuação, a gente está falando de perda de energia, tá certo? Então, quando você atenua, você perde alguma coisa. Nesse caso aqui, a atenuação interaural, você tem perda da pressão sonora nos nossos ouvidos. Então, os pesquisadores, quando eles aplicavam o mascaramento, né, e avaliavam a orelha que estava sendo testada ali, eles acabaram percebendo que em cada uma das frequências que foram apresentadas a esses pacientes, eles tinham uma queda, uma perda de decibel aqui, tá? De nível de pressão sonora NA, tá certo? dBNA. Então, o que foi que ele viu? Que a 125 você tinha uma queda de 35, de 250 de 40. Verifique que você tem em diferentes frequências a faixa de 40 decibel sendo perpetuada aqui. E aí eles estabeleceram tabelas que iriam
ajudar você a determinar qual o nível, a atenuação e qual a melhor frequência a ser utilizada. Como eram fatores confundidores, que cada um utilizava uma tabela diferente, a maioria dos fonoaudiólogos, eles acabaram adotando, né, o nível de atenuação interaural de 40 decibel para a via aérea. Então, toda vez que ele aplicava, né, porque ele percebeu exatamente isso, que você tinha um ruído mascarante que era apresentado aqui na sua orelha, certo? Nesse caso aqui, a sua orelha esquerda, e a orelha que estava sendo testada, você tinha um decaimento, uma perda de energia de aproximadamente 40 decibel. Então, eles adotaram isso para a maioria dos estudos que são feitos com audiometria para avaliação da via aérea, tá certo? Entretanto, quando ele vai a você, eles determinaram também que pela característica dessa via óssea, né? O que a via óssea faz? Ela não vai estimular a cóclea, o nervo craniano, ele não vai estimular a cóclea. Então, o vibrador, ele vai estimular essas duas cócleas de forma simultânea. Então, isso significa que as duas cócleas vão responder simultaneamente no mesmo valor. Então, se você aplicar 30 dB na sua orelha esquerda, você vai receber 30 dB na sua orelha direita também. Então, quando você faz essa interface de mais 30 dB menos 30 dB, você tem o dBNA de 0 dB para a via óssea. Então, quem é que vai responder aqui? Quem vai responder não é aquela que tem o decaimento, a atenuação de 40 dB e tal. Vai responder aquela que estiver lesada, né? Aquela que estiver lesada, ela vai responder aquele estímulo que a ele estiver sendo apresentado aí, certo? Essa figura aqui, ela vem mostrando a curva média da perda auditiva em função da idade do paciente. E você está observando aqui que você tem curva, né? O eixo das abscissas com as frequências nas quais nós já estudamos. Observe que acima de 4 kHz, de 6, 7 kHz, você já tem os sons aí agudos. Abaixo de 500, você já tem aí caracterizados os sons graves. E você percebe que a gente tem uma banda de normalidade que são apresentados aqui. Observe com o passar da idade, de acordo com a faixa etária, você acaba tendo um decaimento, certo? Aqueles pacientes, por exemplo, que estão representados aqui nessa curva verde, eles estão dentro dos parâmetros de um audiograma normal, tá? Com uma perda significativa na frequência, mas não é tão característico. Mas quando você observa aqui com os passados anos, por exemplo, o indivíduo aqui com 40 anos ou com 60, você está percebendo que você tem um aumento da magnitude dessa perda. E com isso você consegue perceber que aquelas frequências que são frequências denominadas como as agudas, os indivíduos eles não mais conseguem captar. Você tem um decaimento muito grande nesses indivíduos, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a gente tem dois tipos de audiometria. A audiometria tonal, né, que ela vai nos fornecer limiares absolutos de percepção do som. Então, a gente apresenta sons puros a esses pacientes em uma determinada frequência, em uma determinada pressão sonora, e esses pacientes irão responder a partir do momento que eles conseguem detectar aquele estímulo. Então, a gente sabe que 50% dos testes apresentados a eles terão que ser respondidos por esses pacientes para que eles tenham uma transmissão sonora dentro dos parâmetros de normalidade. Isso é fato, certo? E além da audiometria tonal, eu falei para vocês que a gente ainda tem a audiometria, que é chamada de audiometria vocal, também conhecida como logoaudiometria. E o que é que essa logoaudiometria ela vai fazer? É ela quem vai determinar a compreensão da linguagem, ou seja, aquela que nós chamamos de inteligibilidade, certo? E é ela que vai proporcionar discriminação, ou seja, a capacidade que tem o indivíduo de discriminar
um fonema do outro. Então, está muito associado também ao que nós estudamos na fonação, certo? Então, a gente já sabe o que são fonemas, como esses fonemas são gerados, as propriedades biofísicas inerentes, né? E a associação e cooperação de diferentes órgãos respiratórios, digestórios, para que a gente possa ter aí as articulações labiais, bilabiais, dentais, dentolabiais, para que você possa ter a emissão de fonemas e a geração da fala. Então, a audiometria, a logoaudiometria, ela vai testar os sistemas periféricos, tanto da cóclea como os sistemas periféricos centrais, que são as vias e os centros auditivos, e verificar se o paciente ele tem alguma deficiência. Então, nesse momento, ela vai falar uma palavra, nesse momento ela não vai emitir um som, vai ecoar uma palavra, dominó, animal, menino, saída, seja lá a palavra qual for, e aí ela vai testar para poder verificar os níveis de audibilidade desse paciente. Para fazer isso, ela vai fazer vários testes, utilizando também os exames, né, de audiometria, os fones de ouvido, vai ser colocado no paciente, e o paciente vai responder ali se ele consegue ouvir ou não aquelas palavras, aquelas palavras que estão sendo emitidas para ele. Então, a gente precisa ter em mente que o exame de audiometria vocal é um exame que vai testar a inteligibilidade da linguagem e que a gente não deve confundir inteligibilidade, que traduz a compreensão da mensagem vocal, com a discriminação, que é a capacidade de a gente poder distinguir de diferentes tipos de fonema. Então, o que acontece? Para essa audiometria vocal, a gente tem vários tipos que a gente vai estudar aqui, tá certo? A gente tem o SRT, que é chamado de limiar de reconhecimento da fala. Esse SRT, que é chamado de limiar de reconhecimento da fala, ele vai utilizar para você poder avaliar uma média, que é chamada de média tritonal, tá certo? Para essa média tritonal, cada palavra que for repetida, você vai corresponder aí a uma diminuição de aproximadamente 10 dB, até que o paciente ele não repita mais aquela palavra, certo? Então, para isso, ele vai utilizar os trissílabos, né? Ou, como é que eu posso dizer? As ordens simples em algumas crianças. Então, ele vai utilizar essas palavras e a criança aí ela vai poder responder se ela consegue identificar ou não. Os segundos é o IPRF, que é chamado de Índice de Potencial de Reconhecimento da Fala ou da Voz, como alguns autores vêm trazendo, tá certo? O que é que o IPRF ele mede? Ele vai medir a habilidade que o paciente tem em repetir algumas palavras, geralmente aquelas palavras que são as monossílabas, tá certo? Então, ele apresenta uma gama de palavras ali ao paciente, que são monossilábicas, e aí, a partir daí, o paciente ele vai responder ou não os níveis, a partir dos diferentes níveis de intensidade sonora, nesse caso, acima de 40 decibel, certo? Aí ele vai poder tirar a média tritonal. Se esse paciente ele não conseguir responder esses 40 dB com a variação de 5 a 10 dB para cada uma das palavras que são apresentadas a ele, aí você vai ter que avaliar a média tritonal das palavras que são enunciadas por dissílabos, tá certo? Aí você vai conseguir avaliar se seu paciente realmente está tendo uma perda vocal proveniente por não conseguir escutar os monossílabos e os dissílabos. E, em segundo lugar, a gente tem o SDT, que é o limiar de reconhecimento da fala ou da voz, que ele vai medir a menor intensidade no qual o paciente ele consegue detectar a presença da fala. Então, o paciente vai repetir inúmeras vezes aquilo que é apresentado a ele pelo fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo vai apresentar a palavra pá, 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 e ele vai repetir pá, pá, pá. Aí ele apresenta de novo pá, 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 e ele vai repetir pá, pá, pá. Se ele não conseguir esse exame, na verdade, ele só vai ser aplicado quando o paciente ele não consegue ouvir nem os monossílabos e dissílabos, tampouco os trissílabos que são apresentados a ele. Então, ele vai, então, fazer esse teste aqui para ver se esse paciente ele consegue escutar, tá certo? Muito bem.
E nós temos a classificação, tá? De acordo com o IPRF, que é esse índice de percentual de reconhecimento da fala. Se o PRF der em 100 a 92%, o paciente não tem nenhuma dificuldade em compreender a fala que a ele é apresentada. Se a dificuldade for de entre 80% e 80%, é ligeiramente ou com dificuldade de compreender a fala. De 70% a 60% é moderada, ele tem dificuldade de compreender. Então, o IPRF é o ponto-chave da questão. Se você avalia seu paciente e ele tem um rendimento menor que 80%, você parte para avaliar o SRT, que é o limiar de reconhecimento, e aí, se o paciente ele não conseguir repetir a média tritonal de frequências trissilábicas, aí a gente vai passar para a análise do SDT, que é o limiar de reconhecimento da voz, a partir da emissão dessas palavras aqui que estão sendo apresentadas a ele, certo? Muito bem. Então, a gente fechou o exame de audiometria, que é um exame subjetivo, só que de modo quantitativo, e a gente agora parte para a acumetria. A acumetria é um exame que é realizado para a gente poder detectar alterações que possam existir, tanto na via óssea como na via aérea, certo? Ela irá também indicar se o paciente apresenta uma surdez, se essa surdez é neurosensorial ou se essa surdez ela é condutiva. O que é que diferencia um exame do outro? É que lá é um exame quantitativo. Você vai detectar o local da lesão, você vai detectar o tipo da lesão, você vai detectar o grau de perda que essa lesão tá gerando nos seus ouvidos, tá certo? Já o exame de acumetria é um exame onde a gente vai detectar, somente a qualidade, é um exame qualitativo, ou seja, ele vai te dizer se você tem uma lesão e se essa lesão é proveniente da surdez condutiva ou da surdez neurosensorial. E a gente tem dois tipos de testes que vão possibilitar a avaliação dessas duas vias, que é o teste de Weber e os testes de Rinne, tá certo? Ambos os testes são testados e a gente vai trabalhar nas próximas páginas. O que interessa vocês saberem agora, a priori, é que os dois testes independentes, veja bem, é que vão avaliar tanto a via de condução aérea, que vai passar, como a gente já explicou nos slides anteriores, né? A passagem, a transformação do som, até ser captado ali pela membrana timpânica e fazer vibrar os 3 ossículos para chegar aqui na cóclea, onde você vai ter estímulos de captação, tanto de alta como de baixas frequências, ao nível da membrana bacilar, mas também ele vai avaliar a via óssea, como a gente já falou, né? Onde você tem aí um estímulo, uma vibração sendo gerada no crânio, no nervo craniano, e que acaba atingindo diretamente a região da cóclea aqui. Aí, para a gente poder trabalhar com isso, a gente precisa lembrar de alguns detalhes, como, por exemplo, o princípio da ressonância, né? Que a gente falou que ressonância é quando você tem um som sendo propagado no meio, né? Esse meio condutor é um meio elástico e que quando esse som é passado, essa frequência dessa onda sonora entra em ressonância com aquele corpo e ele vibra, né? A uma determinada frequência, um ponto ótimo de frequência. Então, o exame de acumetria, você vai utilizar o diapasão. Lembre-se que eu falei um pouquinho sobre o diapasão, que era um exemplo de ressonância, vibradores que ressoavam, né, a uma determinada frequência. Então, o diapasão, a gente vai ter frequências aí que serão trabalhadas para a gente poder avaliar a integridade do sistema auditivo do meu paciente. Eu, geralmente, quando você trabalha com o diapasão, você vai trabalhar com frequências que vão variar entre 512 e 1024 Hz, mas isso varia muito de profissional para profissional. O que importa é que o diapasão ele é colocado na região da fonte ou ele é colocado na região próxima ali ao osso mastóideo, vai depender do tipo de exame que você vai utilizar. Você vai
sacudir o diapasão, ele vai vibrar e o paciente ele vai sentir, vai dizer se ele está sentindo essa vibração ou não, certo? Então, o exame de acumetria basicamente é isso, né? Análise qualitativa da condução do som nos diferentes tipos de região do nosso ouvido. Então, vamos entender um pouquinho esses dois exames que são aplicados para a gente poder entender a condução, tanto óssea quanto a condução aérea pelos nossos ouvidos, tá certo? Aqui é o esqueminha, como eu já mostrei a vocês, né? Vou mostrando, sinalizei aqui para vocês a nossa membrana basilar, cóclea, né? Aqui está mostrando também uma coisa interessante, que é a audição tonal, onde você tem diferentes regiões e em cada região você capta diferentes frequências, você capta as altas e as baixas frequências, por causa da característica que nós também já discutimos, morfológica da membrana basilar, né? Ela é rígida na parte do ápice, flexível na base, isso faz com que no ápice você consiga captar ali baixas frequências e na base você capta altas frequências que são encaminhadas aí para a região do córtex cerebral. Bem, como eu falei para vocês, o diapasão ele vai nos oferecer uma avaliação qualitativa da audição, onde você vai ter a utilização de frequências que vão variar de 512 Hz a 1024 Hz. Bem, e o teste de Weber acumétrico, simplesmente o teste de Weber, o que seria esse teste? Né? Um teste que vai buscar, comparar, avaliar a condutividade óssea, certo? De ambas as orelhas e, a partir daí, ele vai determinar a perda auditiva. Se essa perda auditiva ela tem origem neural, neurosensorial, ou se ela tem origem condutiva, né? Que é por transmissão. Então, como é que a gente faz esse teste? Né? A gente vai colocar o diapasão na região temporal aqui do paciente, você vai balançar esse diapasão, vai bater esse diapasão um pouquinho, e quando você bate esse diapasão, você posiciona esse diapasão à frente e pergunta ao paciente se esse paciente ele consegue escutar, se ele consegue ouvir, se ele consegue sentir aquele som naquela região que está sendo posicionado o diapasão. E a partir daí, você vai inferir se o paciente está tendo uma surdez de forma condutiva ou se o paciente está tendo uma surdez neural, certo? E se essa surdez é na orelha direita ou se essa surdez está sendo gerada na orelha esquerda. Então, se você tem uma surdez condutiva, onde você tem um problema de condução do som, o ouvido que é afetado, ele será mais perceptível. Então, você vai ouvir um som de maior intensidade naquele ouvido, tá? Bem naquele ouvido afetado. Agora, se a sua surdez for uma surdez do tipo neurosensorial unilateral, o som ele não é captado no ouvido afetado, tá certo? Por quê? Porque quando você tem uma surdez, por exemplo, por condução, você sabe que a falha que está acontecendo é por via aérea. E já essa surdez neurosensorial, você sabe que a falha não é na via aérea. Então, o som que você vai captar vai ser aquele som que vai estar presente naquele ouvido um pouco mais afetado. Já na surdez neurosensorial, que é dito surdez bilateral, o som ele não será ouvido, tá? Por que ele não será ouvido? Porque ele não parte das vias de regra em que você vai ter aquela progressão, aquela propagação daquele som a partir das vias normais, né? A partir do ouvido, passando pela membrana timpânica, três ossículos e cóclea, tá certo? O exame, né, de Rini, que é o outro exame de acumétrico que nós utilizamos, é um exame que ele vai comparar a percepção dos sons pelo ar, através da condução óssea, pelo osso temporal, mais especificamente o processo mastóide do osso temporal. Então, diferente do Elber, que o Elber você vai ter ali a avaliação da via óssea, a avaliação da via aérea, no teste de Rini, você só vai avaliar a via óssea, tá? A partir do osso mastóide na região temporal ali, tá certo? É uma prova qualitativa, como eu já havia dito a vocês, né? Porque ele vai avaliar somente se o indivíduo tem ou se não tem a lesão.
Juntamente com os demais exames acumétricos, no caso o de Welber, você vai utilizar o diapasão. Esse diapasão você vai sacudir antes, ele vai vibrar, e aí ele vai originar um tom puro, e você vai perguntar se esse paciente está conseguindo ouvir ou não aquele som que está sendo apresentado a ele. Geralmente, como eu falei para vocês nos exames de acumetria, os sons mais utilizados são de 512 e de 1024 Hz, tá certo? E aí a gente tem dois tipos de laudo a ser apresentado, que é o RINE positivo e o RINE negativo. Como é que a gente vai interpretar esses dois exames? Então, quando a gente tem um teste de RINE, a gente tem dois resultados e três interpretações, tá certo? Geralmente, quando a gente vai falar do teste de RINE, a gente tem o teste positivo. Nesse teste positivo, o paciente ele pode ter uma audição, né, normal, sem perda auditiva, ele pode ter uma perda auditiva do tipo neurosensorial. Em ambas as condições, o paciente vai ter uma condução aérea maior do que a condução óssea, e quando o paciente ele sente, né, aquele diapasão, ele acaba sentindo porque aquele diapasão vai estar mais próximo do ouvido. Então, ele acaba ouvindo esse som que está sendo emitido ali pelo diapasão. Então, essa perda sensorial, você vai ter uma perda de ambas os tipos de condução. Entretanto, apesar de a gente ter uma alteração nos dois tipos de condução, a orelha média ela vai amplificar o som nas duas posições. E nesse caso aí, o teste também será positivo. Então, você vai ter um teste positivo quando você tem ou uma condição de normalidade no seu ouvido, ou quando você tem um caso de dano provocado por uma lesão do tipo neurosensorial. Já nos exames, né, a perda auditiva provocada de forma que você tem uma condução óssea maior do que a condução aérea, você não deveria ter isso, porque o geral é que você tem uma condução aérea maior do que uma condução óssea, porque a via principal de regra é que você tem a propagação do som pelos nossos ouvidos. Então, quando você tem essa inversão de situação aqui, você tem um dano auditivo provocado por uma condução, pela transmissão do som nos seus ouvidos naquela região. Então, é isso que vai caracterizar os dois diferentes tipos de teste. O Weber vai avaliar os dois, tanto a via óssea quanto a via aérea, enquanto que o teste de RINE ele vai se adentrar a alterações que possivelmente possam acontecer na sua via óssea, gerado pela alteração do osso mastódeo ali na região temporal do ouvido do seu paciente. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. E na próxima semana, a gente começa a falar dos testes eletroacústicos, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho da tipanometria, da imitanciometria, e também a gente vai falar dos testes eletrofisiológicos. No caso, a gente vai falar do PEAT e do BERA, que são os testes de emissões autoacústicas, que vão avaliar as sinalizações potenciais de ação que são geradas na nossa cóclea, tá certo? Até a próxima, então, e bons estudos para vocês.